Ótimo. Então, eu estou aqui nessa live com a querida Vanessa Mundim Martins, que é uma pessoa muito especial. Vou contar a história de como nós nos conhecemos, né, depois. E nós estamos nessa live onde nós vamos falar sobre contos, parentalidade e memórias afetivas, ok? E como a gente coloca tudo isso, né, numa panela, mistura tudo, mistura, e daí sai o lindo trabalho que a Vanessa, com o qual a Vanessa está colaborando no livro Conto Expressão, o Poder Terapêutico dos Contos, que são 60 oficinas de educação emocional, lindas, maravilhosas, ok? Com 30 contos, e Vanessa faz parte desse livro. Mas, Vanessa, conta para nós, né? Conta para nós quem é você, que o pessoal que te conheça, ok? Que isso seria muito bacana. Conta aqui para nós. Quem é você, Vanessa? Boa noite para todo mundo. Eu vou me apresentar igual eu me apresento lá no meu projeto, Um Livro por Sexta. Olá, eu sou a Vanessa Mundim. E vocês estão com a gente aqui nessa live super especial. Agradeço imensamente a Claudine por mais essa oportunidade, né? Claudine é uma pessoa muito querida, que eu gosto muito, tenho muita admiração, um amor mesmo, genuíno. E eu sou educadora parental, sou facilitadora do desenvolvimento humano, sou coautora de alguns livros, né? Coaching para Pais 2, Professores Extraordinários, o Conto Expressão, o Contos que Curam e agora o Conto Expressão também. E aí, na sexta-feira que vem, já lança um outro livro chamado Orientação Familiar, Teoria e Prática, e eu também faço parte dessa obra aí com muitas pessoas especiais. Então, tem um projeto chamado Livro por Sexta, onde todas as sextas-feiras eu apresento um livro infantil, né, no meu Instagram e disponibilizo a partir do ok do autor ou da editora, né, o de acordo, o áudio no meu grupo de WhatsApp. Estou graduanda de psicologia também, então, assim, tem bastante coisa, né, legal que a gente montão, faz. Né? Um monte de coisa. A gente mistura muita coisa, né? Mas eu sou a Vanessa, eu estou tudo isso, mas eu sou a Vanessa Mundim. Exatamente. Quem conhece a Vanessa se apaixona por ela. Eu conheci a Vanessa no ano de 2018, quando eu estive no Brasil, estive aí numa gira dando vários cursos em várias cidades, e no primeiro curso que foi organizado pela Márcia Ferreira, né, foi um curso lindo, super bem organizado pela Márcia, um amor de pessoa, uma psicóloga incrível, e ela reuniu um grupo de pessoas maravilhosas, né, pessoas que até hoje caminham comigo, como a Yara Mastini, uma pessoa tão bacana, né, a Yara Mastini que está na vida de tantas pessoas, também trazendo tanta luz, tanto conhecimento. A Yara esteve no curso também, outras pessoas, muitas que ainda continuam, a Celina Garcia, acho que a Maria Helena também participou do curso em São Paulo, e ali estava a Vanessa, né? No curso de São Paulo, nós nos conhecemos ali, foi muito bacana. A Vanessa terminou o curso de conto expressão, é facilitadora conto expressiva, ok? E a Vanessa participou do livro Contos que Curam, né? Com uma oficina muito bacana. Qual é aqui, né? Do livro, aqui está o Contos que Curam. Lindo esse livro, todo mundo se apaixona por ele, pela Sim, capa a e capa, por ele, né? Sim, e o Conto Expressão vai vir com muita simbologia também, né? O Contos que Curam foi muito simbólico, a Ananda Sete fez essa capa linda para nós, a Ananda é uma das coautoras do livro, e nós queríamos uma capa que tivesse que tivesse a essência da Conto Expressão, a essência do que nós estávamos transmitindo aí no livro, e nós não encontrávamos a capa, aí até que eu fiz um rascunho e disse, Ananda, por favor, faça a tua magia, e ela fez, criou essa capa linda, né? Linda, né, Vanessa? Linda, maravilhosa. Muito linda, muito simbólica. E a Vanessa, qual era o teu capítulo, Vanessa, nesse livro? O meu capítulo, deixa eu lembrar aqui, porque, gente, assim, são muitos capítulos, né? Mas o meu é o capítulo 9, ele fala sobre a conexão entre modelar, elaborar e dar significado. Então, esse é o meu tema.
Uhum. O conto se chama O Mar, o Céu e a Princesa Bel, que é uma história de Perfeito. verdade, né? Uma história verídica, É. onde eu trouxe a história de uma prima minha, que é muito especial, que aos 7 anos ela sofreu um AVC, então, assim, de uma criança saudável, de uma criança que não tinha nenhuma questão de saúde, né? Precisou se ressignificar muitas coisas, né? Inclusive a conexão familiar, porque todo mundo precisou ficar em prol dessa prima, né? Então, o meu Uhum. conto ele é baseado todo na Cibele, né? Que é a Bel, a minha querida Bel. E que está viva, está super feliz, casou, tem filhos, então E deve ter assim. ficado super feliz de que você tenha colocado a história dela de uma forma tão mágica, né? Porque, claro, ela entrou para o mundo mágico simbólico, né? Uma história aí tão bonita. Ela deve ter ficado bem feliz de poder contribuir Sim, para ajudar tantas outras pessoas, né, a ressignificar sua história, suas dores, né, porque é disso que trata os contos, da ressignificação, da sim. identificação, né, e isso é maravilhoso, e para ela deve ter sido bem interessante. Aqui o E conto... sabe, Cláudia, ela é muito especial mesmo. Ela é filha da prima da minha mãe, mas para a gente aqui, a gente, né, tudo, tudo tudo família, tudo família, né? parente, né? Então, assim, e ela é uma menina muito querida, assim, sabe? Ela superou muitos obstáculos, hoje ela é fisioterapeuta, então, assim, Olha só que ela seguiu a interessante. vida, Ela ela seguiu a pegou... vida de Não, uma forma muito bonita. e o lindo foi que ela pegou as dores dela e transformou em algo que pudesse ajudar outras pessoas, né? Porque tem bastante a ver. Ela ficou numa situação difícil, né? Porque pela história ela ficou tempo sem se mover, não foi? Na cama. Desculpa, ela é fono, ela não é fisioterapeuta, ela é Ah, fono. Mas ela traz muito essa questão do que ela vivenciou, porque ela precisou de uma fono também, né? claro. Ela precisou de uma De equipe vários sim, multidisciplinar. exatamente. Então, assim, ela precisou de várias pessoas ali, vários profissionais, né? Uhum. E aí ela se ressignificou. Da dor dela, da dor da família, ela trouxe uma profissão, né? Um propósito de vida. E o propósito dela também era casar, ter uma família, ter uma filha, porque no entendimento dela, ela não poderia ter filhos, né? E aí ela teve uma filha, que também está no livro, o marido. Então, tem bastante coisa bonita nesse conto. Gente, se vocês estão por aí e quiserem fazer perguntas para a Vanessa ou para mim, estamos aqui para responder perguntas para vocês, tá certo? Agora nós vamos começar a falar um pouco sobre a participação da Vanessa no novo livro, Conto Expressão. Se vocês quiserem saber mais desse livro, atentos. Nós estamos trabalhando. Agora, essa semana, nós recebemos a maquete do livro, aqui, eu não sei como chama isso no Brasil, o boneco do livro, não sei como chama isso no Brasil. Aqui nós chamamos la maqueta do livro, ou seja, o livro já diagramado para fazer as correções, né? O protótipo do livro, será? Exatamente, o livro aí para fazer as correções. Gente, às vezes eu misturo, já não sei como é que falam as coisas no Brasil. Não, é Fica claro, tranquilo. A é gente bem aprende complicado. também com você o espanhol. Então, no Brasil chama maqueta do, aqui na Espanha chama maqueta do livro, la maqueta del libro. Então, e depois de ter participado do Contos que Curam, que o meu aqui foi da primeira edição, não tem, né, o selo de best-seller, Do mas é um livro best-seller. best-seller, né? Por que você resolveu participar do Conto Expressão agora, depois de ter participado do Contos que Curam? Assim, foi muito importante para mim o convite, né, feito por você, porque eu trouxe uma história no livro de conto expressão muito significativa também, onde o meu filho participa, os meus avós participam também, hoje todos falecidos, né? E tem um livro que se chama A Cidade dos Carregadores de Pedras, que foi Uhum. muito importante no desenvolvimento do nosso trabalho, né? Nosso trabalho, que eu digo, eu e a Fernanda lá no Girassol Vida.
E eu falei, puxa, por que não trazer uma cidade de carregadores de memórias, né? Porque eu acho Olha que ele é tão só. bonito, né? Uhum. E as memórias, elas são tão importantes para nós, né? Para significar, para ressignificar, às vezes, quando precisa. Então, eu trouxe, eu contei um pouco a história da minha avó, Uhum. que estava com Alzheimer, e ela faleceu faz 2 anos, né? Foi antes da pandemia aí, um pouquinho, 15 dias antes. Eu falei Sim. que ela foi danada, que ela sabia o que ia acontecer, ela falou, não vou partir desse mundo, porque aqui eu não quero ficar, não, né? Porque o negócio aqui vai começar a ficar O negócio complicado, vai né? ficar feio aqui, né? Melhor eu ir embora daqui. E vê-la assim, não reconhecendo as pessoas, não sabendo que tinha acabado de comer alguma coisa, assim, sabe? Uhum. Foi muito desafiante, assim, né? Então, a minha história foi baseada na situação que a minha avó se encontrava naquele momento e trazendo meus outros avós que já são falecidos, né? E Sim, que eu amo muito, assim, tenho muita saudade. Então, para mim foi muito importante. claro. Exatamente. A Vanessa já tem essa característica, né? Ela gosta muito de colocar a história da família dela. Isso também eu acho muito bacana, porque também reverencia muito, né? Honra a história familiar, que é importante, histórias e pessoas que foram importantes no desenvolvimento dela. Então, Vanessa, eu acho muito bacana isso. Então, a Vanessa entrou para essa equipe de grandes coautoras, porque somos 29 coautoras, são 30 capítulos, 2 capítulos são meus, porque a gente queria fechar em 30, né? Aí, fechamos em 30 capítulos, ok? 30 capítulos com histórias, são muito mais capítulos, porque tem a parte teórica, o livro tem um montão de coisas novas que nós não introduzimos no Conto Expressão, que estarão nesse livro. Esse livro, cada oficina tem um conto, como vocês viram, a história da Vanessa, dos carregadores de memórias, né? E 2 oficinas. Porque nós notamos, era algo, porque nós, do Contos que Curam, nós tínhamos um grupo de WhatsApp, de pessoas que compravam, nos faziam perguntas. Então, isso para nós foi de muito crescimento, né? Para que essas pessoas pudessem tirar dúvidas. Então, assim, muitas pessoas eram profissionais como psicólogos ou professores, que as sessões eram sessões que as sessões que eles tinham, o tempo para poder desenvolver essas oficinas eram tempos de como máximo 1 hora. E as oficinas do Contos que Curam são oficinas de mais ou menos 1 hora e meia, algumas de 2 horas. Então, no Conto Expressão, nós decidimos que cada conto teriam 2 oficinas, cada oficina de no máximo 1 hora. Ou seja, imagina que bacana, porque a Vanessa já conhece muito do material que está ali, né, Vanessa? E muito das Sim, autoras também, que são muito. Eu grandes já utilizei profissionais. muitas vezes já. Exatamente. Gostaria de saber quais escritores as inspiram. Ah, quais escritores, depende, né? Para muitas coisas. Depende, Para ti, Vanessa, que escritores te inspiram? Como eu gosto, assim, muito de livros infantis, então a Ruth Rocha, eu gosto muito. Tem a Yara Mastini, né, e a Cris Reis, que elas escreveram um livro também, alguns livros sobre autoestima, sobre Uhum. medo. Você, o da Carlota, para mim, é maravilhoso, sempre uso, né, a Tuá também é maravilhosa. Então, assim, tem vários escritores mais infantis mesmo que eu gosto, né? A Vanina Cartacho. Então, se você entra lá no meu Instagram, tem um monte de livros infantis que são bem característicos. Assim, eu leio os livros antes, né, da sexta-feira, para eu poder Uhum. apresentar, para saber se está de acordo também, é aquilo que eu gosto e se vai conseguir, as pessoas vão conseguir também utilizar para alguns fins, né? Por exemplo, trabalhar com as emoções, trabalhar com alguma questão de perda, como que se diz?
de ressignificações mesmo, né? Daquilo que a gente pode trabalhar, o que é cotidiano para a gente, né? Então, assim, eu fiz um curso também que se chama Doulas da Morte, né? Então, a gente trabalha com essa questão do acolhimento, de trazer a pessoa ou o paciente, né? Nós não somos médicos, mas nós somos cuidadores, né? Cada um dá Acompanham no processo. um acompanhante, isso, do Sim, processo. acompanha no Então, processo assim, da perda, né? da Do perda, luto. isso. Tanto da pessoa que está na finitude, no fim da vida, quanto para os familiares, né? E o que acontece? Para mim, a morte, até o meu capítulo do Conto Expressão, foi justamente pensando em trabalhar com o luto, porque para mim sempre foi muito desafiador, né? Sim. A Bel ali no Contos que Curam quase morreu. No Conto Expressão, a minha avó ali, a bisa do Lucas, no caso, né, faleceu também. Então, tem muitas pessoas ali. Então, eu precisei ressignificar esse meu medo, esse meu trauma, qualquer coisa assim, né, sobre a morte, para que eu pudesse falar sobre ela. Então, no Conto Expressão, eu falo bastante sobre isso, né? Claro, não Que é tem... importante, né? É importante. É muito muito importante. importante, porque a morte é muito um tabu ainda, né? Então, assim, Exatamente. não se fala sobre ela, né? Não se Então, fala, e creio que existe, assim, ó, com relação a isso, né? Com relação a essa circunstância, eu tenho observado que o que está acontecendo é que os adultos se veem muito impossibilitados de tratar com a morte e, por consequência, eles não conseguem acompanhar as suas crianças no processo de ajudá-las a compreender a morte. Então, quando alguém da família morre, o que se faz? Se protege a criança. Ah, não vou contar que o vô ou a avó morreu para não ocasionar angústia na criança. Como isso é impossível, né? Porque a criança observa, ela sente, ela percebe que alguma coisa aconteceu, percebe a dor do adulto e percebe o que está acontecendo aqui. Eu fiz alguma coisa para o papai, para a mamãe estar triste. Então, ela passa por esse processo sem ter toda a informação e o acompanhamento, e o que acontece é que ela cria, como a criança imagina muito, ela começa a imaginar situações, né, que na verdade, ocasionam muito mais angústia. Então, sim. é importante que a criança participe, compreenda a morte, participe dos rituais da morte, né? Seja acompanhada nesse processo, e nós adultos somos quem devemos dar esse suporte, ok? Se não estamos preparados para isso, devemos encontrar um adulto na família, ou alguém que possa nos ajudar e ajudar a nossa criança, mas é muito importante fazer isso, né? E através do livro, foi isso que eu fiz. você traz isso, né? Isso, e foi justamente isso que eu fiz. Eu tenho um filho de 10 anos, então, assim, a primeira vez que ele foi em um velório foi justamente na morte da minha avó. Mas ele já tinha vivenciado a morte de uma amiga minha de infância, no dia do aniversário dele. Ela morreu, ela faleceu no dia do aniversário de 4 anos dele. Então, assim, eu escondi aquele momento que eu estava triste. Hoje eu não preciso mais esconder, porque é importante ele saber que a morte, ela nos causa tristeza, nos causa dor, né? Às vezes até uma raiva mesmo, porque, puxa, como assim a pessoa foi embora? Como assim a pessoa faleceu, né? Então, assim, é importante ele me ver chorar, porque também dá a oportunidade da pessoa, da criança entender, olha, eu posso chorar quando alguém falecer, quando o meu bichinho de estimação morrer, ou quando acontecer alguma coisa com os meus amigos, com os meus avós. Então, assim, tem bastante coisa. Olha só, temos uma pergunta aqui, Vanessa. Como falar da morte de uma maneira laica? Venha com essa resposta, já que você é uma especialista nessa área. Eu também já estudei bastante essa temática, me sinto bastante, na verdade, me sinto bastante à vontade de falar, porque eu tenho um conto escrito com essa temática que vai ser lançado esse ano pela editora Turminha do Bem, já está ilustrado, se chama Coco, a Minha Tartaruga Amiga, e que aborda exatamente essa temática, e tive que fazer todo um estudo, né, porque eu também produzi muito material
porque é um projeto muito amplo, no qual esse conto faz parte desse projeto, e eu tive que produzir material de apoio para os professores, os educadores que vão aplicar isso, né? E aplicar de forma laica. Venha, Vanessa. Olha, não precisa, para criança, não precisa mais falar assim, virou estrelinha, né? Porque fica uma coisa simbólica, bonita, mas não verdadeira, né? Porque não, aí toda vez a criança vai olhar para o céu e vai falar assim, puxa, aquela estrelinha é a minha avó, aquela outra estrelinha é meu bisavô. Então, ser sutil na forma, né, de falar, saber como falar também, não adianta falar para a criança, olha, morreu, acabou, fim e chega, né? Tem que ter todo um jeito com criança, explicar de uma forma lúdica, né? Existem muitos recursos para fazer isso, existem livros, né? Existem muitos livros, muitos contos que fazem isso. Então, abordar a criança e falar, olha, eu vou falar no que eu escrevi no conto, tá? Mas só um pouquinho, é só um spoilerzinho. Sim. Que assim, o Lucas viu a mãe chorando e perguntou o que tinha acontecido. E o que a mãe respondeu naquele momento? Que como a vovó, a Bisa, já estava doente, já era bem senhorinha, né? Ela sofreu um infarto, né? O coraçãozinho dela parou, não tem a palavra infarto, o coração dela parou e ela morreu. Então, é ser verdadeiro. Nesse caso, não se está mentindo sobre o que aconteceu, mas falando de uma forma mais leve, mais tranquila, menos pesada, né? A criança precisa disso, merece esse carinho, né? Porque a morte, é o que eu falei, a gente estava falando, né, Clau? A morte, ela é um tabu ainda, então não é fácil lidar com ela, né? Nem para a gente, mas a gente precisa encontrar formas mais tranquilas, assim, de se falar, né? Exatamente. E abordar, não deixar que esse tema sempre tenha que vir exatamente quando a morte venha para a família. Esse tema pode ser abordado antes, ser conversado com a criança, ser lido algum conto. No meu feed eu tenho uma das publicações que está mais para baixo, que são 5 contos para falar sobre a morte. Você pode buscar ali no meu feed. Eu compartilhei 5 contos muito bacanas, muito simbólicos também, mas em que a morte ela é compreendida, né? E, claro, dependendo de cada idade, se vai abordar de uma forma, ok, ou de outra, né? A criança muito pequena, é importante saber que a criança, quando ela é muito pequena, se você disser o vovô virou estrelinha, ela realmente vai pensar que o vovô é uma estrela, né? É uma estrela. Exatamente. Então, não é necessário, porque quando você é educador e você tem que tratar esse tema, é lógico que você tem que tratar de forma laica, você não pode abordar as religiões, a não ser que seja você um professor de religião, né? Eu tenho essa visão, apesar de eu ser cristã. Por exemplo, se eu estou trabalhando em algum colégio, eu sempre abordo qualquer questão de forma laica e respeitando todas as crianças e todas as religiões ou a não religião que esteja representado ali, né? Então, isso é importante, né? Para não ocasionar angústia na criança e confusão em relação ao que ela crê ou o que a sua família crê, né? Isso mesmo é muito porque importante. existe muitas questões, né? Religiosas, né? Cada um tem a sua. Então, a abordagem de uma forma geral sobre a morte, ela é muito bacana, né? Porque, assim, ela traz essa questão da morte mesmo. Eu tô com um cachorro aqui, por isso que eu tô Já estou vendo essa coisinha aqui. linda. Ele sim, não sim, para aqui. Tá muito frio, ele tá com frio aqui. E assim, até me perdi, perdão. Mas assim, você abordar sem levar para a questão religiosa é muito importante, né? Porque a morte é a morte, é para todo mundo, independente da religião, exatamente. né? É isso E que se aí, tem que abordar. A morte, aquela que nos une a todos. Essa morte que nos une a todos, ela é importante abordar de uma forma franca, adaptando sempre a cada idade. Eu não vou chegar para uma criança de forma irrespeitosa e falar assim, morreu? Não, já morreu, virou pó, já está. Não, tem que ser respeitoso, tem que saber tratar, conversar com a criança. E você trabalhou isso de uma forma
tão bonita, gente, é de uma forma tão bonita, porque no conto da Vanessa, sejam bem-vindas, vocês que estão todas entrando aqui pelo Instagram, mas abordou de uma forma tão linda, porque você também abordou a temática memórias afetivas. No seu conto, a vovó ela falece, mas ela deixa outras pessoas, né? Graças à sua existência, ela deixa outras pessoas na vida do pequeno personagem, né? E da mãe dele, não é verdade? É isso mesmo. E Então, assim, é uma continuação, né? É uma continuação daquela memória que ela já tinha construído junto dele, né? Exatamente. Memórias afetivas. Você abordou essa temática no teu capítulo, as memórias afetivas. O que você o que são as memórias afetivas, Vanessa? As memórias afetivas é tudo aquilo que você lembra. Eu falo que é tudo aquilo que você lembra com amor lá de quando aconteceu, né? Então, por exemplo, essa minha avó, né, do conto, eu me lembro que ela acordava às 5 horas da manhã do domingo para fazer almoço para a gente. Nós íamos chegar na casa dela, que dava uns 45 minutos daqui de onde a gente mora, por volta das 11, 11h30, mas 5 horas da manhã ela já levantava, ela já preparava. Então, quando nós chegávamos, já tinha aquele cheiro do macarrão, né? Do risoto de frango, do frango assado. Então, ela era boleira, a minha avó era boleira, então ela fez muitos bolos para os netos, para os sobrinhos, para os afilhados, né? De casamento, de batizado. Então, nós ali, eu, minhas irmãs, meus primos, a gente, quando estávamos juntos com ela preparando ali o bolo, eu lembro que ela comprava o coco fresco, tinha que ser o coco fresco ralado na hora, tinha que ser o creme de leite fresco, ela cortava as bordinhas do bolo, assim, a gente comia as bordinhas, era a única coisa que a gente podia comer naquele momento. Então, são memórias que eu olho, assim, uns bolos, né? Que o famoso dela era doce de leite com ameixa, mas eu já comi outros bolos iguais àquele, mas não eram o mesmo sabor, né? Porque esse bolo é especial, porque ele carregava uma memória afetiva. A minha memória afetiva, exatamente. E é muito importante, Vanessa, uma das coisas que, por exemplo, a Vanessa trabalha nesse capítulo dela, é que as pessoas vão, mas a memória do que foi produzido com ela, das coisas vivenciadas, permanece na vida na nossa vida. Então, uma pessoa nunca vai completamente, porque ela deixa muito dela na nossa vida. Muito né? dela. E assim, é importante dizer que assim, a gente fala de memórias afetivas, mas tem as memórias que não são afetivas também, né? As pessoas partem, mas elas deixam memórias que as pessoas falam, não quero nem pensar nisso, não quero nem lembrar, né? Então, o que você pode trazer de memória afetiva para você, mesmo tendo momentos desafiadores com aquela pessoa, né? Porque tem alguma coisa, assim, 1 milésimo de segundo de amor sempre existe, né? Então, eu acredito muito nessas coisas, porque, assim, as memórias, elas também nos motivam. Puxa, minha avó, meu pai, quem quer que seja, né? Falou isso para mim em algum momento. Então, pode ser que seja uma mensagem aí para mim, né? Ou também lá nas oficinas tem a questão da caixinha das memórias, trazer, né? Juntar fotos, cartas, objetos, né? O que quer que seja, né? Para fazer esse trabalho de memórias mesmo. E agora, na pandemia, o que a gente percebeu? Tiveram muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de se despedir. Porque a despedida, ela é importante, né? Muito Principalmente, importante, sim. Ela é muito importante, e assim, as pessoas não puderam se despedir. Se você tem essa oportunidade de ter esses objetos, faça uma despedida simbólica, né? Canta uma música, lembra de uma música, ressignifica. É claro, não tem como não ficar triste com a morte de uma pessoa que você ama, né? Isso eu falo assim, você pode ficar deitada chorando um tempo, porque é super louvável, importante. né? Faz parte do processo importante. de luto. Faz parte do processo.
Mas, assim, a gente sabe que essa pessoa não vai voltar, né? A gente não tem esse poder mágico, essa varinha aí da Sim. Clau que faz assim, ó, volta, meu amor, que a gente tá morrendo de saudade, né? Mas a gente pode ressignificar fazendo o quê? Comemorando as datas que a pessoa gostava, de aniversário, Uhum. preparando alimentos que talvez ela gostasse, lembrando das músicas. Então, assim, isso tudo é memória afetiva, né? Faz parte desse conjunto. E é muito importante. E Uhum. aí também, Clau, só para complementar, o que eu tive assim na minha cabeça? Eu sempre tive muita vontade de trabalhar com pessoas idosas, Uhum. né? E crianças. Então, aí eu juntei todo mundo, né? Porque tem os É. idosos ali na casa dos Sim, carregadores de sim, memórias sim, e sim. tem a criança, que é o Lucas, lá é o personagem principal ali. Então, assim, eu fiz essa junção. E por quê? Porque é muito importante, né? A criança ela está no processo de desenvolvimento, está começando a conhecer a vida, e o idoso ele tem muita vida para contar para essa criança, então é muito importante Sim, essa conexão, né? sim, Então sim, sim. foi essa a minha ideia, assim, também, de trazer esse olhar, sabe? Que eu Sim. falo que o meu sonho é entrar num asilo, numa casa de repouso, agora não se chama asilo, né? Mas casa de repouso, com um monte de criança, porque eles ficam tão felizes, gente. Minha avó morou um tempo numa casa de repouso, então, assim, muito felizes, assim, contando todas as histórias. Tinha até um senhorzinho que trazia um monte de fotos para a gente ver, contava todas as histórias. Sim. E quando a gente voltava, ele contava tudo de novo. Então, assim, eles ficam muito felizes. É um sopro de vida a mais, Sim. sabe? É bem isso mesmo. Eu tô aqui rindo, gente, porque me trouxe uma memória afetiva muito linda, que eu comentei contigo quando você estavas criando a tua oficina. Eu disse assim, nossa, Sim, que temática tão linda, porque me fez lembrar de algo da minha infância que foi muito especial. Foi quando eu tinha, acho que 11 anos, sim, tinha 11 ou 12 anos, e a minha professora de ciências, né, uma professora especial, ela convidou alguns alunos, aqueles que quisessem, a ir no sábado pela manhã visitar uma casa de idosos, né? Então, nós nos juntamos um grupo de crianças e fomos com a nossa professora. E fomos lá escutá-los, fomos conversar com eles. Aquilo foi tão impactante para mim que até hoje eu lembro de algumas pessoas, de alguns idosos que estavam ali, algumas situações, né? E foi é, muito especial. Então, para a criança é muito especial. E eu acho muito interessante a tua oficina, porque uma das demandas que nós estamos tendo, os facilitadores conto-expressivos, são oficinas onde possamos também fazer oficinas para as famílias, ou seja, uma oficina onde uhum, o pai, a mãe, junto com as crianças, ou junto com os avós, podem fazer juntos, né? Uma oficina onde possamos unir toda a família e trazê-los para abordar essa temática de uma forma bonita, de uma forma para ressignificar, para tratar o coração deles e para unir a família. E a tua oficina é essa oficina, não é verdade? é, é. E assim, trazer a família, né? Os avós, os pais, os cuidadores, né? Porque hoje a gente tem várias configurações de família, Sim. né? E são para todos, tá? É universal, é de 0 a 120, que o pessoal está vivendo muito tempo Tá aí, bem, né? Então, sim, sim, sim. de 0 a 120 anos, né? Então, é trazer essa família para fazer para criar essa memória afetiva ali da caixa de memórias ou da escrita, né, da palavra escrita, de alguma história que se lembrou. Por quê? Porque a gente não sabe quando a gente vai embora daqui, né? A gente não tem data marcada. Eu falo para o meu filho, eu falo, Lucas, assim, ele fala assim, mamãe, você não vai morrer agora, né? Eu falei, olha, o meu desejo é não morrer agora, mas eu não tenho esse poder todo, né? Uhum. E eu posso perder o meu filho, né? É muito duro assim de falar, mas eu posso perder o meu filho. Ele pode não me perder, mas eu posso perdê-lo, né? Então, assim, são várias São coisas muitas que podem situações, sim. acontecer. Então, quando você junta a família para criar essas memórias, né? Criar essa caixa de memórias, essas escritas, trazer, né? Lembranças, coisas que daqui
se acontecer alguma coisa com alguma pessoa querida ali, você poder olhar para aquilo e sentir uma saudade gostosa, né? Depois da dor, porque primeiro vem a dor, mas depois Sim. vem aquela saudade gostosa, é muito bacana. Então, assim, quando você olha para um objeto e você sorri, é porque foi legal. Eu vou até mostrar aqui o que eu tenho aqui. Eu tenho essa feijãozinho. Ela foi minha primeira boneca. Eu ganhei do meu tio, que faleceu também já há 5, 6 anos atrás. E quando eu tinha 1 ano, eu ganhei essa boneca. Então, a boneca vai fazer quase 45 anos, mas ela está bem mais conservada que eu. Putz, né? Olha só então, que é uma memória afetiva que eu Sim. tenho. Eu lembro que ele me deu lá no meu 1 ano? Não. Não, Mas a mas você história lembra dela dele. sempre foi contada, né? Olha, Sim. você ganhou essa boneca, né? Do seu tio quando você fez 1 ano, e aí isso foi reverberando aqui na minha cabeça, né? Na minha vida. Então, foi uma memória afetiva que eu trouxe para mim, né? Que eu tenho para sempre aí. Sim. Aqui a Denise fez outra pergunta, que ela assim, ó, quando tem uma contação, bom, já vou dizendo que já tenho que estar terminando, porque a Vanessa já tem outro compromisso, né? Mas vamos responder uma pergunta antes, Vanessa, dá tempo? Sim, claro, sim, Tá. com certeza. Quando tem uma contação sobre morte e uma criança expressa um pensamento religioso, seria adequado dizer na sala que essa é uma visão, mas que existem muitas outras, e dizer que com o passar do tempo vá continuando com o passar do tempo, vai escolher ou não uma religião? Não. Não diga escolher ou não uma religião. Você não pode parar uma contação e ser tão específica. Não. Você tem que simplesmente acolher a fala dessa criança, porque é importante dizer, olha só, e você pode dizer, que lindo, essa criança acredita nisso, tem essa crença. Pode ser que outra criança aqui tenha crenças diferentes, né? Aqui acolhemos todas. Ok? Colher e validar, né? Validar aquilo que a criança Exatamente, está colhe trazendo. e valida sem ter que dizer que ela vai crescer e vai ter outras escolhas. Não seja muito específico. De fato, não entre muito no tema religioso, nem aborde muito isso. Simplesmente valide, né? Acolhe e valide essa crença que é importante para essa criança. E nunca exponha a criança, que ela não se sinta exposta. Verdade, Vanessa? Isso, é isso mesmo. Porque não, a gente é muito subjetivo, né? Quando você começa a falar alguma coisa, fica nas entrelinhas, né? A gente não fala justamente de religião porque é para todos, né? E aí cada um vai vai interpretar de uma forma diferente do outro. Então, quando começa a entrar nessa questão religiosa, não que não tenha que discutir religião, tá? Porque o que eu aprendi? Religião, futebol, política não se discute. E hoje se discute sim, eu acho que é muito se discute importante tudo de uma forma assertiva, tudo. Você pode falar de respeitosa, qualquer, né? exatamente, você pode falar de qualquer coisa, desde que se fale com respeito. É uma das coisas que eu sempre ensino para os meus filhos, né? Você pode falar de qualquer coisa, desde que você aborde isso com respeito. Exatamente. Então tem que ser respeitosa, né? Porque tá aí, né? Eles têm muitos acesso à tecnologia tá super acessível a todos eles, né? Então eles têm muitos acessos, muita informação. Cada família tem o seu contexto, né? Então, assim, a gente precisa respeitar. Eu falo para o Lucas assim: você pode não concordar, você tem todo o direito de não concordar, mas respeitar é obrigatório. Você tem essa Exatamente. a Exatamente. sua obrigação é respeitar. Então, é isso. É sobre isso, né? Exatamente. Exatamente, exatamente. Então, Vanessa, eu quero te agradecer. Se você quiser falar algo mais sobre a tua participação, quiser dar alguma outra informação, o teu Instagram qual é? O meu Instagram é @VanessaMundimMartins, aí lá tem todas as informações.
No link da minha bio tem também o acesso a um livro por sexta, tem uma entrevista que eu dei sobre esse projeto, tem os acessos para comprar o livro Contos que Curam, se quiser, o Professores Extraordinários, e todas as informações estão ali na minha bio. E eu quero agradecer, porque assim, a Clau é uma pessoa muito especial mesmo. Eu venho de um processo de transformação, porque, na verdade, eu era analista de sistemas, né? Então, eu vim de um processo de transição de carreira, e aprender a fazer isso que eu estou fazendo foi muito importante para mim, que eu era muito fechada, muito tímida, e tanto a contação de histórias quanto a conta-expressão e todas as coisas que eu venho trabalhando me ajudou muito nesse meu desenvolvimento pessoal e nas minhas relações interpessoais. Então, eu agradeço muito, você é muito especial e foi um prazer estar com você em mais esse projeto lindo aí, que vai ser um sucesso, com certeza. Exatamente, o nosso novo livro Conto Expressão, o poder terapêutico dos contos. 60 oficinas de educação emocional, olha só. E obrigado, Vanessa, muito obrigado de verdade. Obrigada a você. Vanessa tem um compromisso, assim, vamos nos despedindo dela, e semana que vem temos mais, tá certo? Obrigada. Ok? Amanhã eu vou fazer outra live, atentos, e quem chegou agora, depois pode rever a live, tá certo? Ok? Que eu vou deixar guardado aqui. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Tá certo? Beijo, Obrigada, boa Vanessa. Noite. Obrigada, viu? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até logo, Vanessa. Tchau.